Olá, caro aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa segunda aula de atividade curricular extensionista. Lembrando que na primeira aula nós tentamos entender um pouquinho, conhecer a relação cultural. Agora chegou a hora de nos aprofundarmos um pouquinho mais. Está preparado? Espero que sim, porque chegou a hora da gente entender um pouquinho sobre os processos culturais, ou seja, uma difusão cultural, espalhar a cultura entre vários lugares, ou até mesmo uma aculturação, absorver essa cultura de um determinado povo, você convive com aquele povo e quando você vê, você está fazendo parte daquela cultura. E a endoculturação, além da cultura e a identidade brasileira. Então eu quero que vocês prestem atenção de uma maneira muito simples para que a gente faça uma introdução a essa aula. Então quando pensamos em mudanças que as culturas passam, o que você pensa do outro lado? Quais foram as mudanças que passaram de tempo em tempo? Como era na época do seu avô, do seu pai? Como que se encontra hoje? Na época, Deus me livre, o namoro de hoje em dia é uma pouca vergonha. Quando eu namorava o seu pai, era um no canto do sofá, o outro no outro canto e o meu pai ficava no meio. O dia que eu pegava na mão da sua mãe era... Hoje não, hoje é uma pouca vergonha. Será que é uma pouca vergonha? Será que essa questão de aculturação, difusão cultural, como funciona a identidade brasileira, nós vamos construindo, miscigenando, assim, modificando, somando e nascendo uma cultura presente? Então preste muita atenção, porque várias coisas podem acontecer. Então as mudanças culturais, elas podem acontecer através, por exemplo, da assimilação ou do abandono de alguma característica cultural. Então, por exemplo, aquilo que existia no passado, a gente traz para o nosso dia a dia e continua. A gente assimila isso. Ou também o abandono. Naquela época era... eu vou dar um exemplo simples para vocês. Como que era a conquista no Brasil colônia, segundo Vainfas, né? Quando ele fala um pouquinho da questão, no Brasil não teve a Inquisição, mas teve inquisitores. Então, quando ele fala um pouquinho, ele vai trazendo da questão da fofoca. O inquisitor vinha no Brasil, a pessoa corria contar para o inquisitor para não morrer, o que o vizinho também fazia. Então, a gente tem ali uma assimilação quando você pratica a fofoca hoje do seu vizinho. Mas o abandono cultural, por exemplo, que a gente pode usar, como na época do Brasil colônia, a conquista. O lenço passava pela praça, caminhava, olhava a moça, trocava olhares. Durante a noite, e embaixo lá da sacada, ficava tossindo, até a mulher olhar você. Se ela quisesse você, ela jogava o lencinho lá para você, limpar o rosto da tosse e você ficava encantado. Hoje a conquista é um pouco diferente, você abandonou aquela característica cultural lá do Brasil colônia. Só para que você entenda alguns exemplos do que a gente pode mudar. Algumas mudanças culturais, ela pode ser pela assimilação ou por abandono cultural. Já no nosso mundo que nós vivemos hoje, digital, um mundo globalizado, o contato intenso entre várias culturas do mundo inteiro. Por exemplo, eu tenho alunos que são apaixonados no anime, com os desenhos, os mangás, né? Que você lê lá ao contrário, eles são apaixonados por isso, que é da cultura japonesa e foi absorvido por nós aqui. Então, no mundo globalizado, a gente tem muito contato entre as pessoas. E esse contato faz com que a gente tenha contato também com outra cultura, né? Eu acho muito legal quando vem o estrangeiro no Brasil e fica encantado com o que ele encontra aqui e nós vamos falar. E com isso ocorre, então, a absorção cultural com esse contato constante. Pode ser parcial ou até mesmo total. Seguindo a nossa aula aqui, eu quero que você entenda que essas mudanças culturais, elas ocorrem por vários fatores, mas principalmente elas são influenciadas pelas relações de poder, entre as trocas culturais e também por um grupo dominante que pode impor a sua cultura ao dominado. Como assim, professor? Nós debatemos na outra aula, quando nós falamos, por exemplo, dos Estados Unidos com o Afeganistão. Eu levo a cultura, a democracia e não respeito a cultura daquele povo que está ali. A minha cultura é superior. Eu sou etnocêntrico, sou americano. Mas espera aí, no Brasil nós também somos americanos.
Ah, eu sou norte-americano. O Canadá também é norte-americano. Então a gente tem uma ideia, por exemplo, de poder. O poder a gente acaba forçando, impondo a nossa cultura e faz parte do nosso dia. Ah, ninguém me impõe a cultura americana. Olha o celular que você tem aí, talvez você tenha um Apple. Olha o que você come, o fast food. Olha como que nós absorvemos culturalmente nesse mundo globalizado a questão do poder. O país vem e coloca a forma de se vestir, o jeans, né? E tudo mais que a gente está vendo lá das fábricas, vai vindo e, nossa, se vestir assim, tal, a moda também por poder. E a gente vai tendo esse contexto, esse desenvolvimento, tá bom? E agora eu quero que você preste atenção, porque chegou a hora de se aprofundar um pouquinho. Então esse slide vai aparecer na sua tela agora. Nesse slide, vamos falar sobre difusão cultural e aculturação. Então, o que é uma difusão cultural? Padrão cultural transmitida de uma sociedade para outra, mesmo sem existir um contato direto entre elas. O que ocorre é uma assimilação ou uma imitação cultural, seja de maneira total ou incompleta. E a aculturação é a união de culturas diferentes que, através do contato frequente, acaba por ter padrões iguais em sua cultura. Caro aluno, olha que coisa simples de entender. Uma difusão cultural e uma aculturação. Uma difusão cultural é um padrão cultural, como por exemplo eu falei do fast food, né? Transmitido a uma sociedade para outra. Às vezes você nunca teve contato com a cultura norte-americana, mas você absorve isso. Isso é uma difusão cultural, se espalhou, chegou até nós. E a aculturação, normalmente é quando a gente une as culturas de diferentes lugares, por exemplo, que através do contato frequente pode ter padrões iguais em sua cultura. E aí a gente pode pegar o homem do campo, que vai para a cidade, que tem a questão tecnológica constante no seu dia a dia e a gente consegue entender um pouquinho mais. Ele não é mais aquele cara da modona de viola, da rede, não. Ele é um cara totalmente informatizado. Então ele vai absorvendo essa cultura. Difusão. Espalho a minha cultura e eu recebo ela sem perceber. Aculturação. Faz parte. Eu absorvo isso, tá bom? Eu espero que tenha explicado de uma maneira simples, porque agora nós vamos falar da endoculturação e da identidade do brasileiro. Então preste atenção nesse slide que vai aparecer na sua tela agora. Então vamos lá. Endoculturação, o aprendizado de uma cultura em que o indivíduo está inserido desde a sua infância. Ou seja, é o processo em um indivíduo convive e é condicionado a uma conduta que se estrutura em uma determinada cultura. A endoculturação está na construção do brasileiro. Então a identidade do brasileiro é através da miscigenação cultural, seja ele futebol, carnaval, caipirinha, feijoada, vatapá, a festa do boi bumbá. Caros alunos, eu tentei explicar para vocês aqui agora de uma maneira muito simples e fácil de compreender. A endoculturação é quando a gente absorve aquela cultura porque a gente está inserido nela desde pequeno. Nós estamos construindo o ser, o Kleber, e eu estou absorvendo a cultura que ali estou inserido. Claro, existem dentro de uma sociedade as diferenças culturais, mas eu vou absorvendo isso e me constituindo como gente. Como, por exemplo, a identidade do brasileiro, ela está na endoculturação. Como assim, professor? Coloquei alguns exemplos, ó. Futebol faz parte do brasileiro, o carnaval, a caipirinha, feijoada, vatapá, festa do boi bumbá. E aí eu trago uma imagem aqui para a gente debater a questão da miscigenação, da endoculturação. Estou inserido ali, vou absorvendo. Então você olha uma imagem colorida, trazendo o cocá ali, por exemplo, dos povos originários, dos indígenas, mas uma expressão de um povo afro-brasileiro, né? De povo africano. Se você olhar o nariz, o lábio dessa imagem, você vai ver que tenta demonstrar ali a questão da africanidade presente na nossa história. A endoculturação, quando, por exemplo, eu falo carimbo, busca o carimbo para mim. Carimbo era o ferro que se esquentava e marcava o escravo com a inicial do seu dono. Marcava, carimbava, o nome era carimba. E aí a gente vai tendo essa endoculturação, como por exemplo na língua portuguesa, que a gente vai absorvendo, como vatapá, bunda, camundongo e várias outras palavras afros que vai fazendo parte do nosso dia a dia com a endoculturação.
Espero que vocês tenham gostado dessa aula e vamos nos encontrar já já na aula de número 3. Até mais!